eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa questão da rejeição, sobre a questão como a gente vê o posicionamento das outras pessoas em relação a nós como rejeição. E muitas vezes o posicionamento dessa pessoa não está diretamente ligado a nós como uma rejeição, mas como ensinamento. Por quê? Porque nada que acontece com a gente é um acaso. Nada que acontece com a gente é obra do acaso. Tudo tem intuito, tudo tem um processo, tudo tem um propósito na nossa vida. E o encontro com pessoas, as relações interpessoais, elas todas têm um intuito. Só que existem aproximações, existem pessoas que entram na nossa vida que são algo mais, vamos dizer assim, mais intrínseco, né? São coisas que a gente realmente sente. Como aquela pessoa, ela veio destinada a nos mostrar aquilo que ainda está desintegrado dentro da gente. E uma questão é a questão das feridas emocionais, e principalmente a questão da ferida da rejeição e a ferida do abandono. Existem as outras feridas, mas uma geralmente está interligada à outra. Existem 5, mas a ferida da rejeição e do abandono, ela está interligada a todas as outras. E o que é que acontece? No momento que uma pessoa entra na nossa vida, principalmente uma pessoa que a gente se apaixona, que a gente muito quer, que a gente deseja aquela pessoa, e aquela pessoa, primeiramente, ela oferece pra gente a intenção de que elas também nos querem. E o que é que acontece? Em algum momento dessa junção, dessa relação, dessa aproximação, a outra pessoa, ela se afasta. Tem um momento que ela se esfria. Vocês estavam tão bem, muita gente pergunta, a gente estava tão bem, estava conversando, mandando mensagens, a gente se encontrava todos os dias, e aí de uma hora para outra a coisa se esfriou. As mensagens diminuíram, o tempo de responder mensagem aumentou, e isso me gerou uma sensação de impotência, de insegurança e de não ser suficiente. E muitas vezes a gente olha simplesmente só para o óbvio. A gente acha, ela pode não estar afim, pode não querer, mas entenda, o intuito das pessoas na nossa vida, primeiramente, é nos transformar. A gente acha que primeiramente é a intenção da carne, é a intenção da junção, é a intenção de estar perto, a intenção é de ter uma união física. Mas primeiramente a gente tem que olhar um olhar mais espiritual. E as pessoas muitas vezes elas estão ali na nossa vida porque elas têm algo a nos ensinar. E a gente precisa olhar com um olhar e uma dinâmica diferente. Se você, no momento que essa pessoa ela se esfria com você, ela diminui a intensidade de mandar mensagem, o tempo aumenta e você automaticamente cria uma ansiedade, um pavor sobre aquilo, você tem uma ferida emocional falando por você e você tem um tipo de apego, que é o apego ansioso, que você precisa que aquela pessoa esteja ali sempre respondendo a você em tempo hábil. Porque se aquela pessoa diminui a conversa, demora de responder, não tem mais aquele vínculo intenso com você naquele momento, e você já acha que aquela pessoa está te rejeitando, você tem apego ansioso. Você está precisando que aquela pessoa esteja sempre ali respondendo por você. É uma ferida emocional ativa. E o que você precisa se perguntar não é por que isso acontece comigo. O que você precisa se perguntar é o que é que essa situação está me ensinando. O que é que essa situação está me alertando? O que é que está acontecendo dentro de mim que está externando isso? Essa ansiedade, esse medo, essa insuficiência, achar que você não é boa o suficiente, que você não é atrativo o suficiente para aquela pessoa estar ali com você.
entende? E muitas vezes o nosso olhar é simplesmente do negativo. Mas de uma situação negativa você tem várias lições positivas a aprender. Não sei se você já observou, mas geralmente quando muitas coisas se repetem na nossa vida, tipo ciclos, são situações que você ainda não parou para observar e você ainda não se alertou e isso não foi integrado dentro de você. Isso ainda mora ali, isso ainda está vivo ali por você. É uma ferida emocional sua falando nesse caso. Geralmente a ferida do abandono, a ferida da rejeição. Geralmente foi de quê? Quando você era criança, seus pais de alguma forma, eles te abandonaram, vamos dizer, emocionalmente, algumas vezes fisicamente. Muitas vezes você precisou ser intensa, você precisou sempre fazer mais, você precisou sempre estar buscando uma forma de atrair a atenção dos seus pais para você. Era nesses momentos que você tinha um aplauso, um carinho, um afeto, um afago. Mas nos momentos onde você não era bem, nos momentos onde você esquecia alguma coisa, você fazia alguma coisa de errado, você era totalmente repreendido. E isso gerou esse conflito dentro de você, isso gerou essa ferida emocional dentro de você. Então hoje, dentro dos seus relacionamentos, o que é que acontece? Você trouxe isso. A nossa ferida emocional, nossa ferida, nossa criança interior, ela não fica lá. Você pode ter 20, 30, 40, 50 anos. No momento que essa ferida emocional ela é ativada dentro de você, você vai responder àquela situação, aquela circunstância ali, não com a idade atual que você tem, mas com a idade da criança interior que foi ferida lá atrás. E muitas vezes o que eu quero deixar aqui, o recado é que não é que o outro está te rejeitando, é o que o outro está te mostrando. É para que o outro veio na sua vida, ele está te mostrando que tem alguma coisa dentro de você que não está legal, que não está 100%, que você está ainda ferida. Você está respondendo pela sua criança interior. E é isso que a gente precisa observar. Mas muitas vezes a gente só quer olhar a falta do outro. Só quer olhar o que é que o outro está deixando de fazer. Mas sem olhar o que é que a gente precisa fazer. E para que a situação mude, muitas vezes é simples e não é. Porque nós estamos falando de feridas emocionais. Mas é mudar o foco. Onde é que eu estou me abandonando? Onde é que eu estou deixando de fazer por mim? Onde é que eu estou colocando o foco real? Eu estou deixando de colocar o foco em mim para colocar o foco no outro, no que o outro está fazendo. O outro é importante, de suma importância na sua vida. Mas você é muito mais importante porque você precisa estar olhando para si, se observando. Porque quando você gasta tempo olhando para você, você faz todos os reparos que aquela situação que o outro trouxe para você faz com que você mude as circunstâncias. E por isso que o outro, ele é bem-vindo. Por mais que a gente fique com raiva, chateado, que a gente olhe para o outro como se fosse uma questão de o outro tá me machucando, tá me magoando. Não é intencional, gente. Não é intencional. Quantas vezes eu queria muito um relacionamento, mas eu estava indisponível emocionalmente, inconscientemente eu não sabia. E eu acabava ativando no outro feridas emocionais. Eu não queria, mas eu ativava feridas emocionais porque eu estava indisponível emocionalmente. E o outro pensava que aquilo era intencional, é porque não queria. Porque assim, quando o outro não te quer, ele não te quer. Quando o outro te quer, mas existem feridas emocionais ali, vai ter uma trava no meio do caminho, vai ter empecilhos no meio do caminho, para que você olhe para a sua ferida, para que você se cure, para que de fato aquilo ali aconteça de forma saudável, aquele encontro, aquela relação, aquele relacionamento, você precisa estar saudável, você precisa estar integrado em si. Então muitas vezes o recuo do outro, o silêncio do outro, não é rejeição,
é ativação de feridas em você, para que você olhe, para que você recorra a olhar para você, a olhar para o seu interior, a ver onde é que você está machucada e ferida e para que você se cure. Porque um relacionamento, duas pessoas pela metade, elas não formam um relacionamento. Elas vão carregar peso de um e de outro. Duas pessoas inteiras, não. Elas vão dividir, elas vão multiplicar aquilo que tem, aquilo que está transcendendo, aquilo que está integrado nelas, um na vida do outro. Então, a gente precisa olhar para o nosso interior, olhar de forma menos direcional, sabe? Menos achando que tudo é porque para mim é mais difícil. Isso só está acontecendo porque é comigo. Porque com fulano, com Bertano, com ciclano não acontece. Porque tem algo de errado comigo. E não é. Não é nada de errado com você. É o que você precisa curar. É o que você precisa olhar para você. E é isso aí, gente. Esse vídeo surgiu aqui agora. Eu estava lendo a palavra aqui e veio no meu coração fazer esse vídeo. Mas isso é só uma prévia. Não é tudo que a gente tem a falar sobre ferida emocional, sobre criança interior. Existe muito mais. Mas eu espero que só esse pouquinho tenha ativado em você o interesse de você olhar mais para você, deixar de olhar mais para o outro, que você tire o foco do outro e coloque o foco em você, certo? Esse é o nosso vídeo de hoje. Beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.